É um prazer, estamos mais uma vez juntos para aprendermos sobre a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, um assunto que tem a ver com o estado dos mortos. E o tema é assim, meio sugestivo, não é? Aonde andou Lázaro por 4 dias? Aonde andou Lázaro por 4 dias? É uma grande pergunta. E nós vamos ter o nosso texto baseado no livro de João, capítulo 11, versículo 43. João, capítulo 11, versículo 43. Antes da leitura, vamos pedir a Deus. Santo, Santo Deus, nos dirigimos a Ti mais uma vez porque Tu és o nosso Criador. És o nosso mantenedor. Nosso Salvador, nosso protetor. Nesta hora do dia, estamos aqui para podermos mais uma vez ouvir a Tua palavra. Se faça presente neste lugar, se faça presente em qualquer lugar onde se encontra seu filho, aí em casa, para que ele seja abençoado através deste estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amado, vamos tomar a leitura da palavra do Senhor. João capítulo 11, versículo 43. João capítulo 11, versículo 43. Diz a palavra do Senhor. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. A pergunta continua. Onde esteve Lázaro durante os 4 dias que ele ficou fora da casa após sua enfermidade, antes de Jesus ir visitar suas irmãs? Onde esteve Lázaro? É claro que disse por aí que os mortos, alguns vão para o céu, outros vão para o purgatório, uns vão para o inferno, outros se encarnam. Para onde vão os mortos? No céu? No purgatório? No inferno? Se encarnar? Ou no sepulcro? É curioso. Vamos descobrir. Pelo menos a história de Lázaro nos ajuda a entendermos isto. Sim. No céu, querido, não é possível Lázaro ter estado no céu depois da sua morte. Sabe por quê? Porque Jesus foi para a casa de Lázaro depois de 4 dias. Já tinham passado 4 dias após Lázaro morrer. Se é para ir ao céu e porque Lázaro era amigo de Jesus, cremos que era uma boa pessoa, porque era amigo de Jesus. Então, podia ter chegado já no céu. Porque a viagem para o céu dos mortos, penso que não demora muito tempo, se for o caso. Então, durante os 4 dias, Lázaro já teria chegado no céu. Só que nós não encontramos nenhuma evidência disso na Bíblia. Não encontramos nenhuma evidência disso. Pelo contrário, nós lemos na Bíblia pessoas, conhecemos através da Bíblia pessoas que morreram e foram aos céus. É o caso de Moisés. Jesus é outra pessoa que morreu e foi aos céus. E a Bíblia nos apresenta isto. Nós podemos confirmar isto lendo o texto bíblico, por exemplo, o livro de Judas 9, nos esclarece sobre a morte e a retirada do corpo de Moisés. Houve uma luta aí sobre o corpo de Moisés, faz-se referência disso. Miguel lutava contra Satanás. E no livro de Mateus, capítulo 17, nós encontramos ali a cena da transfiguração. Na cena da transfiguração, nos é apresentada a presença de pessoas que a Bíblia nos mostra que foram aos céus. Mas pelo menos Moisés é uma dessas pessoas que passou pela sepultura e aparece no Monte de Transfiguração. O que mostra-nos claramente que os que morreram e foram para os céus são conhecidos. É claro que a Bíblia também faz referência de algumas pessoas
que eventualmente tenham ressuscitado por ocasião da morte de Jesus. Quando ele disse está consumado. E essas pessoas, o texto bíblico também referencia que provavelmente algumas dessas pessoas tenham ido aos céus. Mas no momento da transfiguração de Jesus, este ato ainda não tinha acontecido. Sim, então Lázaro não tinha ido ao céu. E se fosse, nem aceitaria voltar de lá. Nem aceitaria voltar de lá. E outro detalhe, mesmo que a cena fosse nova para Jesus e que pudesse se procurar uma evidência sobre a ida de Lázaro para os céus, nós não encontramos ali uma referência, não encontramos nem posterior que faz menção disso. Porque pelo menos os apóstolos que escreveram trouxeram seus livros ao conhecimento do público mais tarde. E então esta cena poderia constar dos escritos, mas não aconteceu. Nem Lázaro provavelmente faça parte do grupo daqueles que ressuscitaram, porque ele, quando Jesus morreu, Lázaro ainda era vivo. Queridos, também no purgatório? Não, Lázaro não se encontrava no purgatório. Porque se pergunta o seguinte, onde se encontra o purgatório? Primeiro, a Bíblia não apresenta. E esta é uma fonte que nos dá tanta força para podermos argumentar que isto não é verdade. Porque se a Bíblia apresentasse pelo menos referências sobre o purgatório, tivéssemos alguma certeza de que provavelmente ele tenha estado no purgatório. Porque diz-se que o purgatório é um lugar que também não é um lugar físico, segundo os que creem sobre o purgatório. Dizem que é um lugar onde as pessoas são purificadas. Um lugar em que as pessoas que são mais ou menos pecadoras, elas passam para serem purificadas e entrarem nos céus. Mas a Bíblia não apresenta esta informação. E por outra, argumentos extrabíblicos só servem quando são usados para confirmar o que a Bíblia diz. Porque ensina-se por aí que há um livro, que é um livro apócrifo, que é o livro de Macabeus, que faz referência sobre o purgatório. Mas, queridos, o livro de Macabeus e outros por aí não fazem parte do conjunto de livros canônicos. Foram acrescentados. Por isso é que as Bíblias normais não trazem esses livros. Porque foi comprovado que estes livros não são inspirados por Deus. Porque alguns deles até são deuterocanônicos. Né? São espúrios, escreveram em nome pseudo. Escreveram-se em nome de pessoas. Não são livros assim, como tal, escrito pelo autor que se diz que é. Também, por outra, não podemos achá-lo no purgatório. Por quê? Porque não se confirma sobre o purgatório, nem geograficamente, nem geologicamente, nem astrogeologicamente e nem tampouco oceanograficamente. Não se comprova. Não se comprova. Lázaro não esteve no purgatório, não. Porque não existe. Mas se não esteve onde? Esteve no inferno? Também não. Porque podemos perguntar, onde se encontra o inferno? Foi incendiado por quem e quando? A Bíblia não fala do inferno como um lugar Ou seja, a Bíblia não fala do inferno como um lugar presente, um lugar atual. Não. A Bíblia nos apresenta o inferno como um lugar futuro. Um lugar em que os ímpios vão ter que passar. Não porque seja por vontade divina, não porque seja por prazer de Deus, não. Os ímpios que serão destruídos, os ímpios que vão queimar, será porque eles decidiram este caminho. Eles decidiram seguir a trilha da condenação por não atender à voz, o convite de Jesus. E até o profeta chama de ato estranho de Deus. É um ato estranho de Deus. Apocalipse 20, versículo 9 e 10 nos comprova como o purgatório, ou seja, o inferno, é um ato futuro. Apocalipse 20, verso 9 e 10 diz: então, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos
e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Este cenário aqui demonstra o acontecimento futuro da destruição ou da luta de Satanás e seus companheiros contra a cidade santa, quando acontecer a segunda ressurreição. E o texto diz: o diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí alguns pegam e dizem: sim, aqui está a referência que diz que o inferno é o ato eterno. Não, nós não podemos usar esse texto para podermos ter a certeza de que o inferno será um ato eterno. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o fogo que será incendiado para destruir os ímpios, ele terá um tempo determinado de duração. Por quê? Porque vai acontecer neste mundo e, terminado o fogo, então vai soprar um vento, diz o texto sagrado do Apocalipse, vai soprar um vento que vai purificar, vai levar toda a cinza, e então o mundo será recriado. Os justos voltarão a viver neste mundo. Então este mundo não vai permanecer incendiado. O inferno vai acontecer, este mundo vai ser um inferno, onde os ímpios serão destruídos. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados, aqueles que não seguem a palavra do Senhor, aqueles que não obedecem, aqueles que não aceitam a salvação. Ah, meus irmãos, então Lázaro não teria sido lançado em nenhum inferno, lugar que não existe. Será que Lázaro andou encarnado por 4 dias? A doutrina da encarnação é uma enxertia que foi mal feita, que apoia a imortalidade da alma. Ela não tem nexo, não tem apoio bíblico. Biblicamente ela não tem suporte, pois nega o Salvador. Porque supõe-se que as pessoas que se encarnam, elas se transformam numa pessoa melhor, ou podem encarnar-se numa pessoa melhor, e vivem nessa pessoa, vivem como essa pessoa, e quando chegar o fim desse ciclo, eles mudam para outro ser, e assim é a vida, de uma forma cíclica, vai passando de estado a estado, de ser a ser. Ora, num ser bom, vai depender daquilo que foi. E esta forma de encarar a vida mostra que não há necessidade da vinda de Jesus, mostra que não há necessidade de termos um Salvador, porque nós mesmos temos que fazer bons atos para podermos então perpetuar a nossa encarnação, ou seja, para nos encarnarmos em seres melhores neste mundo. E a Bíblia não ensina isto. A Bíblia nos ensina a salvação. A Bíblia nos ensina a ressurreição. A Bíblia nos ensina a sermos transformados por ocasião da vinda de Jesus. O corpo mortal ressuscitar em corpo imortal. Sim, a Bíblia diz que nós mesmos não podemos obter salvação. Isto é claro na Bíblia. João capítulo 14, versículo 15. Sem mim, nada podeis fazer. E a Bíblia também diz que os seres humanos morrem só uma vez. Hebreus 9, versículo 27, confirma isto. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aos seres humanos está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo. Queridos, a encarnação ensina que as pessoas podem morrer tantas vezes quantas elas se reencarnarem. E isto não é da palavra do Senhor. Lázaro tinha morrido e ao retornar à vida, ele voltou novamente o mesmo Lázaro. Se estivesse encarnado, voltaria um ser encarnado. Logo, ele não se encarnou em nada. Será que Lázaro esteve onde? Andou aonde Lázaro? Esteve no sepulcro. Ali sim, e somente ali ele esteve. No Sheol, no lugar dos mortos. No Hades. É ali onde esteve Lázaro.
Inclusive, a sua irmã Marta confirmou isso quando Jesus a disse que seu irmão havia de ressurgir. Marta tinha fé de que seu irmão haveria de ressurgir quando disse: sim, eu sei. João 11, versículo 25, Marta fala isso aí, versículo 25 diz assim, eu penso que é o versículo 24, sim, versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha, meu irmão, a fé das pessoas que viviam no tempo de Jesus, a certeza sobre os mortos das pessoas que viveram no tempo de Jesus, os amigos de Jesus, era de que os mortos somente ressuscitariam no último dia. Nenhum morto tinha vida, estavam mortos. Nenhum morto podia existir em outro ser, nenhum morto podia existir em outro estado antes da ressurreição. E Jesus confirmou que ele era a ressurreição e a vida. Quando escreveu João capítulo 11, versículo 25 a 26, diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus lhe perguntou: você crê nisso? Marta cria nisso. Marta tinha certeza disso. A voz de Jesus foi então dirigida a Lázaro dizendo: vem para fora. João capítulo 11, versículo 43. Vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras. Queridos, os mortos estão nas sepulturas. Lázaro esteve na sepultura. Veja que quando Jesus manda que ele saia da sepultura, ele usa a palavra vem para fora. Jesus não disse saia do inferno ou suba. Não. Jesus não disse isso. Porque se estivesse no inferno, pudéssemos subentender que o inferno esteja no subsolo. Então, Jesus diria: Lázaro, suba. E se Lázaro estivesse nos céus, Jesus diria: Lázaro, deixa. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: venha para fora. Porque encontrava-se aí na sepultura. Queria dizer isto aí. E Lázaro saiu. É o que a Bíblia nos apresenta. Lázaro esteve na sepultura, meus irmãos. Isto prova que ele se encontrava na tumba e não em outro lugar. Porque até o texto diz que ele saiu com as ligas, com as ataduras, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras. É o Lázaro, aquele que foi colocado aí, que saiu. O que aconteceu? A vida que ele, o sopro, aquele sopro que Deus deu a Adão, o primeiro ser humano, aquele sopro, quando a pessoa morre, este sopro sai. E aquilo é um sopro, é ar que Deus soprou nas narinas de Adão. Aí está a fórmula. Quando a gente perceber da fórmula da criação do ser humano, nós não teremos dificuldades com essa situação da alma, dos seres que vivem em outros mundos, seres encarnados ou desencarnados. Não teremos esse problema. Veja o seguinte. A Bíblia, no livro de Gênesis, diz que Deus pegou o pó da terra. E deste pó, ele fez o boneco. Fez um boneco. E o Senhor soprou nas narinas do boneco o fôlego da vida. E o texto diz que, soprado Deus nas narinas o fôlego da vida, então o homem passou a ser alma vivente. O homem só passou a ser alma vivente depois de receber o fôlego da vida. Assim é que é. Quando o ser humano lhe sai o fôlego da vida, ele deixa de ser alma vivente, passa a ser alma morta. O fôlego não sobrevive fora do corpo. O corpo também sem o fôlego não sobrevive, deteriora-se. É este o processo. Queridos, não podemos perceber
este ensinamento de que os seres humanos ou estejam no purgatório, lá a serem resolvidos os seus problemas, ou se encarnem, ou estejam no inferno, ou estejam nos céus já antes da vinda de Jesus, porque Jesus vai voltar, diz a palavra do Senhor. Jesus vai voltar e os mortos ressuscitarão, diz a palavra do Senhor. Os mortos estão nas sepulturas aguardando pela ressurreição. Paulo confirma isto. Em Tessalonicenses capítulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. São esses mortos em Cristo que subentende-se que estejam já nos céus. Pelo ensinamento que propala-se por aí de que os que morreram em Cristo já foram levados para os céus. Se os mortos em Cristo, segundo o ensinamento da imortalidade da alma, já estão nos céus, a minha pergunta é: quais são esses mortos que Paulo se refere no livro de Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16? Quais são então esses mortos? Será que são outros mortos, não aqueles que dizem que já estão nos céus? Porque se não vejamos, se os que morreram já estão nos céus, que são santos, são os remidos, são os que morreram em Cristo Jesus, então, ao ressoar a trombeta, de acordo com Paulo, será que esses mortos terão que voltar dos céus para entrarem nas sepulturas, para saírem dali e novamente subirem com Jesus? Bem, espero que você entenda a lógica do que estou aqui apresentando. Será que isso que vai ter que acontecer? E a outra pergunta é, se é assim, se for assim, qual é a necessidade disso? Se já estão lá nos céus. Ah, queridos, aí a gente encontra o absurdo. Não é possível, meu irmão. E outra coisa, se esses que morreram e dizem que já estão nos céus, estiverem lá, vamos supor que estejam lá, como estão? Desencarnados ou sem carne, sem osso, não têm juízo, não pensam? Como estão? E se são inteligentes ainda lá, ainda são racionais, não se lembram de onde vieram? E se lembram de onde vieram, como fica lá nos céus uma mãe que deixou um bebê, que morreu na hora do parto, uma mãe que morreu na hora do parto? Como fica lá nos céus? Como fica lá nos céus uma mãe que conhece o estado de saúde dos seus filhos que ficaram na terra? Está em paz, não é verdade? Está lá a gozar nas belezas celestinas, é isso? Sobre as nuvens será? A tocar guitarra, é isso aí? Querido, é a palavra do Senhor que está aqui a ser apresentada. Amado, não é possível. E Salomão em sua pregação disse, Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Versículo 6 diz, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eles não pensam, os que morreram não pensam mais nada. É isso que a Bíblia diz. Então estariam vivendo lá no céu incubados? O quê? Ah, meus irmãos, a ideia de que os mortos não morrem foi criada no jardim do Éden por um inimigo de Deus, Satanás. Foi Satanás que inventou essa ideia quando chegou junto da mulher e disse assim, é assim que Deus falou, que não podem comer dos frutos do jardim, de todos os frutos do jardim. E Eva respondeu, não, não é isso. Deus disse que podemos comer de todo o fruto, mas somente do fruto do conhecimento do bem e do mal, deste não podemos comer e não podemos tocar, dizia Eva. Olha o que Satanás disse no capítulo 2, versículos 16 de Gênesis. Ou seja, 3, versículo 1 de Gênesis. É certo que não morrereis. Enquanto Deus no capítulo 2, versículo 16 disse certamente morrereis, Satanás disse não vão morrer. Aqui está o primeiro sermão de engano de Satanás. E Eva caiu nesse sermão.
E infelizmente, esse sermão continua a derrotar muita gente. E este sermão é tão perigoso porque nos leva a uma tranquilidade tal de que não precisamos de lutar tanto, porque se ensina por aí que morrendo basta seus familiares fazerem uma oferenda a Deus. Aí sua alma, como se diz, sai já do purgatório e vai para os céus. E o povo segue isto. Ah, meus irmãos, não vos maravilheis disso, disse Jesus. João 5, verso 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. É isto que vai acontecer. Todos que morreram estão nas sepulturas. Não pense que depois da morte você tem alguma solução. O dia da reconciliação com Jesus é hoje. O dia de mudar o quadro do nosso futuro é agora. Na morte não existe nada. Morreu, morreu. Espera o dia do julgamento, o dia da ressurreição. Ou para a vida ou para a condenação. Para que lado você quer pertencer? Para o lado da vida ou para o lado da condenação? O Senhor está falando hoje. Está chamando você a tomar uma atitude de não seguir o sermão de Satanás. Um sermão filosófico. Um sermão platônico. Porque esta ideia dos mortos foi criada pelos filósofos que inventaram por aí. Você não precisa seguir ideias filosóficas. Siga a palavra do Senhor. Eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, por esta pessoa que acompanha essa mensagem, por este filho seu, que o Senhor tanto ama, que agora percebeu que precisa mudar a sua condição hoje. Cuide-lhe, em nome de Jesus. Amém.